Olá! Começando mais um Café com Bíblia, hoje à noite, terça-feira. Que alegria estarmos aqui diante do Altíssimo, nosso Deus maravilhoso, tem preservado a nossa fé, tem nos fortalecido, nos ajudado em momentos de crises, em momentos difíceis. Como é bom ter o Senhor dentro de nós, no nosso coração, na nossa vida e nos fortalecendo a cada momento, elevando o nível da nossa experiência com Ele. Hoje à noite vamos estudar o capítulo 8 do livro do Apocalipse. Convidamos você para, neste momento, aí na sua casa, onde você estiver, você possa abrir a palavra de Deus. Se você estiver ainda na rua, no ônibus ou no carro, aonde você estiver, pode acessar agora a palavra de Deus está aqui diante de nós. Queremos ler o capítulo 8 do livro do Apocalipse. Vamos para a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas e venenosas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Esse texto, ele é maravilhoso, ele é inconfundível, ele é esclarecedor, porque Jesus ainda está com o livro nas mãos, o livro selado com 7 selos que ele recebeu da mão de Deus. No capítulo 6, é o Cordeiro de Deus que abre o livro e os seus 7 selos. Recordando que no capítulo 6, nós colocamos diante dos irmãos a abertura pela palavra de Deus, pelo evangelho da palavra de Deus, pela revelação bíblica da palavra de Deus, nós apresentamos os 6 selos. Aí tivemos uma grande pausa para que o Senhor, através dos seus mensageiros, pudessem contar
os 144 mil. Capítulo 7 é uma grande pausa que expressa, que vai exprimir a tão grande salvação, como Deus é misericordioso, como Deus é gracioso. No capítulo 8 nós temos a continuidade da abertura dos selos, mas estamos agora diante do último selo. Lembrando que uma sequência bem lógica é estabelecida no livro do Apocalipse. São 7 selos. Quando o último selo, agora no capítulo 8, é aberto, nós temos no 7º selo as 7 trombetas, os 7 chofarotes são tocados. E aí quando o último chofar, quando a última trombeta for tocada, nós vamos ter o derramamento das 7 bacias ou 7 taças da ira de Deus. É interessante observarmos esses detalhes, porque nós vamos perceber aqui o estabelecimento do propósito de Deus para toda a terra. Deus cumpre as suas promessas. O texto de hoje é desafiador porque ele traz uma aliança que os cristãos fazem com Deus e todos os seguidores do Senhor desde os primórdios da história da humanidade. Todo homem que buscou a Deus em oração, todo homem que aprendeu o caminho da oração, da intercessão, homens de Deus que se tornaram ao longo da história homens de oração. Através desses homens, o poder de Deus se revelou. A majestade do Senhor para os povos também acontece de maneira extraordinária. A igreja que ora, o povo que ora, a nação que ora, a família que busca Deus em oração é uma família poderosa. A igreja que ora constantemente, cotidianamente, ela é extraordinária. O pastor, o missionário, o líder, liderança tem a ver em você não satisfazer a si. Você conseguindo chamar aqueles que trabalham com você e colocá-los adequadamente no seu lugar, na sua devida missão, você tem a completude, você tem uma plenitude, você se apresenta como aquele que sabe conjugar muito bem a ação, a prática com a busca ao Senhor. Vamos aprender que todas as nossas orações, em todos os tempos, Deus as tem guardado. Deus sempre responde às orações. Deus sempre está diante daquele homem, daquela mulher, daquela criança que o busca em oração. O texto de hoje fala de oração. O texto de hoje fala do poder de Deus. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Que silêncio extraordinário é este? Este silêncio pode incomodar a muitas pessoas, pode incomodar as pessoas que não têm afinidade com o Pai. Mas o silêncio do céu não representa uma espécie de falta de resposta, de falta de contemplação. O silêncio aqui é uma reflexão, porque a partir do 7º selo nós vamos perceber que a ira de Deus ela vai alcançar cada criatura, ou para o bem, ou para a misericórdia, para a salvação, ou para a destruição de todo aquele que não tem aliança com Deus, que não se movimenta para a eternidade. Portanto, irmãos, é aberto o selo no céu e fez-se um silêncio. Este silêncio poderia ter incomodado a João. Pode estar trazendo para nós alguma dificuldade de entendimento. Nós estudamos aqui, especialmente no capítulo 13, sobre a gemátria, os números, estudar números, o 7, o número 6, lembrando que cada consoante hebraico equivale ao número, desde o Aleph, número 1, até o Tav.
Então, nós podemos perceber aqui que os dias de Deus são diferentes dos dias nossos. Esse tempo aqui está mais associado ao tempo de Daniel, lá no capítulo 9, versículo 27, a 70ª semana, ou então o sofrimento de Jacó. Alguns chamam de a grande tribulação, o momento em que a humanidade no seu todo haverá de padecer todo tipo de angústia, de luta, a angústia de Jacó, a angústia daqueles que ficarem, daqueles que não forem para o encontro do Senhor Deus no céu. Eu quero aqui desfazer uma mística e um ensinamento que sempre me incomoda, a ideia de que Jesus vai voltar em duas etapas. Não, Jesus não vai voltar em duas etapas. A parousia é uma só. O arrebatamento da igreja não indica a vinda do Senhor Jesus para reinar. É a igreja que sobe. E se é a igreja que sobe, é a igreja que vai ao encontro do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 12, nos ensina muito bem. A igreja será arrebatada para se encontrar com o Senhor Jesus no céu, nos ares. E estará com o Senhor. A volta de Jesus é uma só. No final da grande tribulação, capítulo 19 do livro do Apocalipse, Jesus volta para reinar num primeiro momento, começando com a Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu, aonde o governo de Cristo estará, a igreja estará com o Senhor Jesus para reinar sobre todas as nações da terra. O acontecimento da volta de Jesus, da parousia de Jesus sendo revelado ao homem como o governador, como o rei, como aquele que tem na sua mão o cetro da regência. É uma só a volta do Senhor Jesus. Esse texto demonstra que o céu está preocupado, o céu está em conexão com tudo que acontece aqui na terra. Não passa uma palavra, uma vírgula, sem que Deus esteja no controle. Então esta meia hora, e de acordo com alguns estudiosos, tem a ver, porque é aproximadamente meia hora. Se são 7 anos, aqui nós temos, nesta meia hora, cerca de 48 avos de um dia, ou 7 dias. Na verdade, uma semana. Este silêncio vai dar à humanidade uma espécie de alento, uma espécie de alegria, de contentamento, por estar sendo tão cruel esse momento, tão difícil este momento de intensa tribulação, este alívio por um período de 7 dias vai ser maravilhoso na vida de toda a humanidade. Mas tem uma finalidade, diz o texto: houve silêncio no céu por quase meia hora, cerca de 7 dias, viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. O texto fala do ministério de oração dos santos aqui, as nossas orações são elevadas ao céu, mas os anjos que estão no céu têm um ministério constante. Esses 7 anjos aqui são especiais. Provavelmente o arcanjo Miguel, esteja aqui o Gabriel, junto com esses 7 anjos. É uma classe de anjos especiais que assiste diante do Senhor. Esta classe se movimenta para a missão extraordinária. Diante do trono diz: e vi 7 anjos que estavam diante do trono do Elohim, do Deus Todo-Poderoso, e foram-lhes dadas 7 trombetas. O texto no original aqui fala que eles receberam chofarote. 7 chofás, ou chofarotes no plural. Eram instrumentos que se tocava para a vitória.
foi tocado esses chofarotes, lá quando a nação de Israel passou em volta, andando em volta da cidade de Jericó por 7 dias. E no 7º dia, 7 vezes, até a cidade foi totalmente destruída. Caiu os muros de Jericó para a grande vitória do povo de Deus e de Josué como seu comandante. Aqui, Josué era uma espécie de salvador lá no Velho Testamento. Aqui nós temos o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. E esses anjos que servem a Deus vão ter esta missão para tocar as 7 trombetas. No capítulo 8 nós vamos perceber que parte 4 dessas trombetas serão tocadas. E veio um outro anjo e pôs-se junto ao altar, versículo 5, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso aromático para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Veja que foi colocado diante de Deus, o anjo toma as orações de todos os santos em todos os tempos, orações de petição a Deus, oração de misericórdia. Quando nós oramos a Deus, nós pedimos a Deus que Ele possa exercer misericórdia, que Ele possa exercer poder, que o seu reino venha sobre nós, que Ele governe. Nós oramos sempre para que as promessas de Deus sejam cumpridas. O cristão nunca deve orar só por suas necessidades particulares e nem em favor das necessidades particulares da igreja. Deve orar, sim, todas as nossas necessidades, mas nós devemos orar sempre até que o reino de Cristo volte. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Estas orações de venha a nós o teu reino, diz a palavra que um outro anjo, não um dos 7, mas um outro anjo, são milícias de anjos, miríades de anjos, um outro anjo, diz, foi-lhe dado um incenso, e com as orações de todos os santos, e ele colocou, ele apresentou no altar de Deus, o altar de ouro. O altar aqui é símbolo do sacrifício, é símbolo da cruz, do momento redentivo, da redenção. É por isso que Jesus orou tanto antes de ir à cruz. O seu suor pela oração se tornou em gotas de sangue que caía na terra. Jesus está aqui diante de nós, nos desafiando para aceitarmos que as nossas orações são sempre respondidas. Povo de Deus, vamos orar. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Diz a palavra do Senhor que o fumo, que o incenso aromático, o cheiro do incenso, subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Só depois disso, eu acredito que esta cerimônia, esta celebração, este culto no céu, cerca de 7 dias ou meia hora de silêncio, tem a ver aqui com toda a vitória que vai ser destinada ao povo de Deus através do Senhor Jesus. Diz o texto que o anjo, desde a mão do anjo, foi até a presença de Deus. E aí diz a palavra do Senhor que encheu o anjo do fogo do altar. O incenso, o incensário, é o lugar aonde vai com as essências aromáticas até o altar. O fumo, ele pega do fogo deste altar que está queimando e lança sobre a terra. A partir desse momento, diz o texto, houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Há toda uma evolução aqui no texto, porque começa com vozes. As vozes, o aumentativo chega ao poder do trovão, e aí um poder maior, que são os relâmpagos.
E por último, um estrondo absoluto através dos terremotos. E os 7 anjos que tinham agora, voltando para o ministério dos 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Findando quase meia hora, 7 dias na semana, 48 avos de um dia escatológico, findando esse momento de reflexão em que o culto a Deus, a celebração a Deus, das orações do povo de Deus, os 7 anjos que tinham os 7 chofarotes começaram a tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. Nós podemos perceber quais são as áreas da natureza, da fauna, da flora. No primeiro momento, a flora será atingida, porque diz que o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Se o altar fala de sangue, fala de redenção, Deus agora vai purificar a humanidade. A intervenção de Deus, quando nós estudamos os selos do Apocalipse, que para muitos parecem momentos de horror, momentos terríveis, para nós cristãos esses momentos serão momentos de purificação. Portanto, o texto diz claramente: fogo misturado com sangue, santidade, sangue. E foram lançados o sangue que santifica na terra, e foi queimada na sua parte a terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e das ervas verdes. A terça parte é cerca de 33% de toda a erva verde, de todas as árvores da terra serão aqui queimadas. A palavra do Senhor diz que é toda a terra porque é Haeretes, toda a terra vai sofrer os danos de toda esta devastação do juízo de Deus. Esta é a ação do primeiro anjo que estava diante do trono do Senhor. São 7. O segundo anjo, versículo 8, tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte. Esse grande monte ardendo como fogo, diz o texto, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Agora o mar será atingido, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se também a terça parte das embarcações, das naus. Este vai ser um momento de juízo sobre o mar. Meus irmãos, lembrando que no reino de Cristo, na nova terra e no novo céu, a Bíblia deixa bem claro, não existirá o mar. Só os rios, especialmente o rio da água da vida. Então diz o texto que o segundo anjo tocou a sua trombeta e o mar foi atingido. Os seres vivos do mar, as naus do mar. Deus está nesta ação do seu juízo. Tornou-se em sangue a terça parte do mar e morreu a terça parte das criaturas. No primeiro momento a terra, as árvores, as ervas verdes, 33%. Agora o mar, lembrando que o mar poderia representar as nações. Entretanto, neste versículo, o mar aqui não é representativo, não é simbólico. É o mar real, diz a palavra do Senhor, onde estão as embarcações, os navegadores, a navegação que trabalha no mar, a engenharia mercantil, as grandes navegações que fazem transporte de homens e mulheres, que fazem transporte de comércio, o comércio do mar, as naus serão afetadas. Então, irmãos,
esta é a segunda ação, o segundo anjo que tocou a trombeta. Ainda diz o versículo 10, e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, agora uma outra parte da natureza, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha de fogo. Uma estrela, ela pode ser maior do que a Terra. Uma estrela tem tamanho e dimensão, é um planeta. A palavra do Senhor diz que uma dessas estrelas cai, provavelmente parte dessa estrela, porque todo o universo, as estrelas caindo, o Sol e a Lua, que nós vamos perceber mais na frente, são afetados. Então, parte de uma tocha, de uma estrela cadente, cai, e a palavra do Senhor diz que essa estrela ela é ardente como uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios. Agora são os rios de água doce e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é absinto. Absinto é um líquido amargo, venenoso e afetando os rios, diz a palavra de Deus, que a terça parte das águas tornou-se em absinto, absinto venenoso. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Meus queridos irmãos, o exemplo do momento em que nós estamos vivendo, nós estamos diante de uma pandemia mundial. Tantas nações, as nações da terra estão sofrendo. Algumas sofrendo porque, além do adoecimento, além da pandemia, estão sofrendo perseguições, todo tipo de tribulação, de angústia. Agora imagine que a terra não será mais a mesma depois dessa situação. Nós estamos caminhando para os acontecimentos finais descritos por Jesus em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, também os acontecimentos narrados por Daniel a partir do capítulo 9. Todo o livro de Daniel é um livro profético, mas o profeta Ezequiel, o profeta Isaías, o profeta Zacarias, o profeta Joel, tantos profetas no Velho Testamento descreveram este momento. Eu só quero dar aqui um esclarecimento. Muitos estudiosos acreditam que os 6 primeiros selos do capítulo 6 já se cumpriram lá no ano 70, ou um pouquinho antes do ano 70 da era cristã. Eu acredito que situações adversas em relação à nação de Israel, à igreja, lá no governo do Domiciano, de tantos outros governantes romanos, em relação à perseguição à igreja, Nero antes, Domiciano depois. Entretanto, irmãos, a partir do capítulo 6, todos os acontecimentos são futuros. São acontecimentos para a grande tribulação, para o fim dos tempos. Nada se cumpriu ainda. Parte das escrituras e parte da revelação bíblica do livro do Apocalipse já se cumpriu. Mas grande parte dos acontecimentos, especialmente a partir do capítulo 6, ainda não se cumpriu. Eu só gostaria que vocês percebessem, porque, na verdade, o capítulo 6, o capítulo 8, o capítulo 9 são os capítulos que vão falar dessa parte do livro dos acontecimentos catastróficos. E aí, depois que nós estudarmos no capítulo 9 a abertura ou então o tocar das outras trombetas, a continuidade da abertura do 7º selo, nós vamos ter só mais lá para o capítulo 15 e 16 do livro do Apocalipse, narrando estes acontecimentos, especialmente das últimas taças. A outra parte do Apocalipse,
grande parte da mensagem do Apocalipse, quase 70%, 66% a 70%, é uma revelação já confirmada pelos outros profetas. Nós precisamos estar atentos, porque a grande parte do livro do Apocalipse fala da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus, da maneira como Deus age com disciplina, amor. Deus é um Deus organizado, um Deus que trabalha a sua justiça. Por isso, o versículo 12 diz que o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Agora, o sol, terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. Estes acontecimentos, parcialmente, circunstancialmente, essas pragas, o exercício da ação de Deus, aconteceu lá no Velho Testamento, quando a nação de Israel estava escrava no Egito. O Egito sofreu as 10 pragas por causa da dureza do coração, da negligência a Deus, da desobediência a Deus. A igreja também sofreu, o cristianismo, a humanidade na Idade Média, chamado período das trevas, período de morte, de perseguição. Tantos períodos terríveis na história. Da Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. A igreja sofreu medonhamente no trabalho missionário aqui no Brasil, no início do trabalho missionário. Quem foi missionário em 1800 até 1900, olha, se sofria, vivia perseguição aqui no Brasil. Até pouco tempo, países como a África, os países ali da parte do Oriente Médio, sofrem perseguição do mundo árabe, na China, na Coreia do Norte socialista, tantas perseguições. A igreja do Senhor Jesus, ela não está preparada para padecer, para sofrer perseguições. A grande prova da fé não são as tribulações, não são os sofrimentos, não são as angústias. Sabe qual é a grande prova da fé? É quando você se vê diante do poder da religião, do poder do dinheiro, do capitalismo, quando você se enxerga diante das possibilidades e se afasta de Deus por causa dos desejos da vida, da ânsia por poder. Esta é a maior prova. A maior prova para que o cristão se mantenha firme é ele servir a Deus com amor, com dedicação, seja qual for a situação, seja qual for o tempo, seja qual for a circunstância. Por isso eu chamo você, sirva a Deus com amor, com perseverança, sirva a Deus agora, de maneira que a sua fé não se torne negligente, não se torne um dispositivo nas mãos de Satanás. A grande alegria que vai inundar a nossa alma, o nosso ser, é quando comparecemos diante do Senhor em oração, prontos para obedecer o ID, prontos para servir ao Senhor. Sirva a sua igreja. Voltando agora da pandemia, aqui em Fortaleza, por volta do dia 23, nós vamos recomeçar as atividades. Dia 24, nosso culto, primeiro culto de oração na igreja. Nós vamos começar depois o retorno orando, agradecendo a Deus pelas vitórias também, pela preservação da vida. A igreja tem que orar em favor das almas perdidas, tem que orar em favor do trabalho missionário, para que o povo de Deus não esfrie a sua fé, para que a nossa fé seja contagiante. Este é o momento. Não se acomode, não se torne um cristão acovardado, um cristão sentimentalista, não se torne um cristão melancólico. Deixe a palavra do Senhor na sua vida trabalhar a potência de toda a palavra, de todo o poder do Espírito Santo.
seja um cristão de oração. Busque a Deus, porque Ele responde às orações. O grande aprendizado que eu tenho aqui no capítulo 8 não são a justiça de Deus e a vingança de Deus, o juízo de Deus, a conjugação deste momento disciplinar de Deus. A grande lição que eu aprendo no capítulo 8 é que Deus responde às orações, Deus contempla as orações. Oração no altar de Deus promove o fogo do Espírito Santo. O fogo é símbolo do poder que queima, que santifica, que purifica o ouro, que purifica o cristão. Deixe a palavra do Senhor purificar a sua vida. Porque bem no finalzinho, olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, ai. O hebraico é mais oi, oi. Oi, oi, dos que habitam sobre a terra, Haeretz, por causa das vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Nós vamos estudar o capítulo 9 do livro do Apocalipse. Aqui vão apresentar essas últimas trombetas que vão tocar. Se bem que a 7ª trombeta aparece no capítulo 11. Vamos ter uma pausa para estudar sobre o templo, o santuário de Deus. E um pouquinho na segunda divisão do capítulo 11, o tocar vai ser mencionado que a última trombeta, o último shofar será tocado pelo último anjo. Então esteja aguardando, esteja observando. Este é o momento para você mergulhar na palavra de Deus, na santidade, deixar o sangue do Senhor Jesus, que tem o poder santificador, libertador. Deixa o sangue, deixa a redenção, deixa a sua aliança com Deus em dias. Amados irmãos, vamos retornar à nossa vida de oração. Vamos retornar à nossa vida de santificação. Vamos ler mais a Bíblia. Vamos dar mais atenção às promessas de Deus. Vamos estudar as Escrituras. Vá no YouTube da ICR Dunas. Lá você já tem boa parte do livro do Apocalipse, até o capítulo 8. Você vai encontrar lá o capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 21 e o capítulo 22. Já foram ministrados. Você pode acessar, você pode nos ajudar na divulgação dos estudos deste livro, a revelação do Senhor Jesus para a igreja, para todos aqueles que querem compreender as promessas do Senhor Jesus. Aqui nós vimos os 4 anjos que tocaram as suas trombetas. Vamos então para o capítulo 9, na quinta-feira, e aí na próxima oportunidade, mais lá na frente, depois que estudarmos o capítulo 10, nós vamos para a 7ª trombeta. Que você possa ter compreendido, que você possa ter entendido que Jesus, o Cordeiro de Deus, é que tem o livro, é Ele que foi encontrado digno para abrir os 7 selos. E aqui agora, os 7 selos já estão abertos. Abertos para que você tenha acessibilidade, para que você possa compreender, para que você tenha a revelação de Deus em mãos, para que o Espírito Santo possa te mostrar, possa te evidenciar, possa te ensinar, possa te iluminar. É função do Espírito Santo de Deus. Estude a palavra de Deus com a plenitude do Espírito Santo. Seja um bom estudioso da palavra de Deus e que Deus nos abençoe. Eu quero terminar aqui o Café com Bíblia lendo no hebraico o primeiro versículo que eu achei maravilhoso. E havendo aberto o 7º selo da revelação de Deus. O texto diz o seguinte, de forma bem clara. Ahat, patá, et, harotam, hashevim,
Vaterri Demahar Vachamaim. Os céus, diz a palavra de Deus, Kahatsi Sha'ah, os céus, diante do céu, o sétimo selo, e houve silêncio no céu. Kahatsi Sha'ah, houve esse silêncio de reflexão. O céu, ele não está com os ouvidos fechados. O céu, às vezes, faz silêncio para as nossas orações, a fim de que Deus possa analisar cada uma delas. Ore a Deus. Deus sempre responde com sim ou com não, ou espere mais um pouquinho. Esteja sempre diante do trono do Senhor. Lembrando que hoje nós estudamos a consoante, o número 8, capítulo 8, o Het, é o número 8, tem a consoante no hebraico que aparece aqui. Nós vamos estudar até o Tav, o número 22, o último capítulo do livro do Apocalipse. Um beijo no coração, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te enche da sua graça, encha você do poder, que você possa, meu irmão, desenvolver a sua vida de oração, a sua salvação, que você possa crescer em santidade de vida, que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Você que esteve aqui conosco, seja agraciado e abençoado por Deus. Próximo Café com Bíblia, quinta-feira, às 19 horas. Não deixe de ir lá no YouTube. Se você ainda não fez a sua inscrição lá, faça, é só digitar ICE Dunas e você vai ter acesso a essas mensagens. Deus nos abençoe. Ah, como estamos com saudades dos irmãos da ICE Dunas, de retornarmos para a nossa comunhão na igreja. Um forte abraço. Boa noite. Amém.